Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em várias circunstâncias da nossa vida, tivemos que ir nos familiarizando com diversas pistas, para dizer de uma forma, caminhos para desenvolver uma atividade. Uma pista de esqui, permitindo a prática do esporte de uma forma segura, de maneira adequada. Uma pista, uma estrada bem asfaltada, que nos permite chegar a determinado lugar. Deus nos deu uma pista para desenvolvermos a nossa vida, que é o tempo que nós dispomos nessa terra. 20, 45 anos, 80, 100 anos. Não sabemos a extensão da nossa pista. Justamente por isso, precisamos otimizar a nossa passagem pela Terra, de tal modo que possamos, no período de vida que nos toca, sermos pessoas realizadas. E faremos isso pelo modo como aproveitamos o tempo. Como nós aproveitamos o tempo e pela intenção mais ou menos reta de fazer valer esse tempo. O pano de fundo do recolhimento desse mês, enquanto é tempo, se trata dessa nossa passagem pela Terra, dentro dessa perspectiva do aproveitamento do tempo, e que esse aproveitamento do tempo seja um aproveitamento de qualidade. Vamos falar sobre o aproveitamento do tempo nessa primeira meditação, e na segunda, esse aproveitamento do tempo com qualidade, com retidão de intenção. Graças a Deus, esse recolhimento será acompanhado por muitas pessoas diversas pelo temperamento, pelos gostos, pela origem geográfica. Independentemente da variedade de pessoas, independentemente das suas circunstâncias, temos todos um interesse comum, que é melhorar o nosso relacionamento com Deus. Justamente por isso que nós estamos assistindo, acompanhando esse recolhimento. Vários de nós, além disso, acreditamos poder chegar à santidade com a graça divina. Nós estamos lutando para isso. Sabemos que o pontapé inicial já foi dado no nosso batismo. Se trata agora de aproveitarmos bem a nossa vida para construir o edifício da nossa santidade. Uma construção, fazendo paralelismo com as construções que nós encontramos por aí, feita tijolo a tijolo, minuto a minuto, um dia após outro. Mais concretamente, dispomos cada dia de 24 horas, com seus minutos e segundos. Cada dia passa, cada uma dessas 24 horas passam e não voltam mais. Por isso, diante dessa realidade, podemos ter a atitude sensata de aproveitar o tempo ou deixar-nos levar por uma atitude inércia e desperdiçá-lo da maneira mais estapafúrdia, muitas vezes,
que pesa no nosso interior e até mesmo nos entristece. Como nos dói, na verdade, quando constatamos a perda de horas, minutos preciosos, depois tendo que correr atrás do prejuízo, para dizer de uma forma, roubando tempos preciosos para estar com a família, para descansar, inclusive roubando um tempo que estava destinado para Deus, porque perdemos o tempo e precisamos recuperar de alguma forma. Todas as criaturas foram criadas para dar glória a Deus mediante o cumprimento da missão que o Criador pensou para cada uma. Ou seja, não estamos aqui por acaso, não caímos nessa vida de paraquedas, não estamos nesta terra simplesmente para tentar sobreviver e sofrer o menos possível. Deus tem um desejo, Deus tem um projeto vencedor delineado para cada um de nós, que pouco a pouco irá se concretizando. Para todos, Deus tem uma missão, basta que utilizemos bem a nossa liberdade para dar andamento a esse plano. Um plano que será desenvolvido dentro da limitação de tempo que nos toca viver nessa terra, como Cristo, que tinha, na sua passagem pela terra, uma missão bem concreta: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. E assim como Jesus veio ao mundo com uma missão bem concreta, também nós o mesmo. Creio que não passa pela nossa cabeça, é muito difícil de enxergar essa cena. Jesus batendo papo furado nos arredores do templo, meio que perdendo tempo. Cristo sendo banhoso na hora de trabalhar, adiando sem necessidade os seus compromissos. Cristo ativista na carpintaria, fazendo coisas, sem muito saber o porquê. Estranho isso nessa composição que todos nós temos mais ou menos claro no nosso interior sobre a vida de Cristo. Atitudes desse tipo não se harmonizavam com a missão de Jesus, de não deixar perecer nenhum daqueles que encontrava pelo caminho, oferecer a oportunidade a todos de conhecer o verdadeiro Deus. Temos uma missão oferecida por Deus, oferecida no sentido de que nós somos livres, nós somos criados livres por Deus. Desse modo, permite que dirijamos ou não a nossa vida para o fim que Ele, como Criador, estabeleceu para nós. Um fim que Ele nos sugere seguir. Não é algo forçado, imposto simplesmente, não é uma coação, mas algo sugerido suavemente no nosso interior. A voz da consciência que nos diz lá no fundo o que nós devemos fazer. E dentro, isso sim, é verdade, da nossa limitação humana, de criaturas, é verdade, nós podemos usar mal a liberdade. E Deus, sabendo disso, não deixará de oferecer oportunidades para que reconsideremos as posturas errôneas, equivocadas que tenhamos adotado. Como? Trago aqui uma passagem do livro Deuteronômio. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Deus não abandona ninguém. Deus sempre se mantém perto de todas as criaturas
independentemente se estejam ou não correspondendo às suas expectativas. E como faz isso? Deus move a pessoa, em primeiro lugar, com a sua graça, e respeitando a liberdade, iluminando a inteligência, fortalecendo a vontade daquela pessoa, você, eu, para que queira e busque o que é realmente bom. Isso nada mais é do que o dom da fé. Essa sugestão na inteligência, essa moção na vontade, para aderirmos àquilo que Nosso Senhor está mostrando para nós, que podemos aceitar ou não. Está nas nossas mãos dizer sim ou não a essas sugestões. A verdade revelada vai se apresentando de diversos modos para toda a criatura, e através dela, Deus vai mostrando o caminho da conquista da felicidade para cada pessoa. Agora, uma passagem do livro dos Salmos: pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e cobrirei de glória, será favorecido de longos dias e mostrar-lhe a minha salvação. Nosso Senhor vai mostrando o caminho da felicidade para cada criatura. Essa missão que nós recebemos no batismo consiste basicamente em dar continuidade à tarefa da evangelização que Cristo e os apóstolos começaram na terra. Nosso Senhor passou essa missão para aqueles que estavam à sua volta. Esses que estavam à sua volta passaram por uma outra grupo de pessoas. Essas pessoas passaram para outro grupo até chegar a nós. E agora se trata a nós de levarmos em frente essa missão recebida de Deus. E desempenharemos essa tarefa ao longo do tempo disposto por Deus para que nós vivamos na terra. Desse modo, é que podemos considerar o tempo como dos bens criados mais valiosos sob a nossa responsabilidade, de modo a aproveitá-lo adequadamente. E, concretamente, o nível de maturidade de uma pessoa está diretamente relacionado com essa questão. Como se materializa essa maturidade? Pela urgência serena por aproveitar cada uma das 24 horas do nosso dia, não perdendo de vista a missão que cada um de nós recebeu de Deus. E de que forma isso? Concretamente, como faremos isso? Lutando por administrar bem o âmbito da criação que Deus entregou para cada um de nós. Não se trata simplesmente de ter o tempo ocupado, mas de aproveitar o tempo. E aproveitar naquele a fazer que corresponde a nós, como profissional, como corresponde a uma pessoa que é pai, mãe de família, que é filho, que é filha, que é irmão, que é irmã. Então, dentro dessa responsabilidade que nos toca, que Nosso Senhor espera que nós aproveitemos bem o tempo. E nessa linha, algo que ocorre com muitas pessoas e vai em sentido ao contrário, o que nós estamos meditando é o ativismo, algo relativamente comum hoje. Aquela atitude do sujeito que faz muitas coisas sem saber propriamente o sentido delas. O importante é fazer, mas nem sabe por que muitas vezes está fazendo aquilo. É uma atitude parecida da pessoa que anda por uma estrada sem um destino concreto. O importante é não parar. É meio absurdo. O ativista, ela, de fato, se nós vamos analisar, atua na vida de uma maneira absurda. E lógico, vai chegar um momento onde a ativista, ele vai
a vida vai perder sentido. Os anos, os dias, somente adquirem o valor que lhe damos se servimos a Deus, está claro? São palavras de São José Maria. Vou repetir em vossos ouvidos, no de cada um. Somente tem valor o tempo que gastamos ao serviço de Deus. E ao serviço de Deus empregas o tempo de trabalhar, de descansar e de praticar esporte. O tempo de ser bom com os teus irmãos, com teus pais, com todos os cristãos. A preocupação que tens pelas almas e também o que fazes para te conservar jovem e forte em condições de ser bom instrumento de Deus na alma e no corpo. Interessante essa visão abrangente que São José Maria apresenta. Quando ele fala, somente adquire um valor que lhe damos, servimos a Deus. Mas nós não servimos a Deus somente em coisas religiosas. Aqui ele deixa claro nessa passagem que ele comenta. Em geral, nós aproveitamos o recolhimento para refazer as nossas metas de luta, os nossos projetos. Quem sabe olhar para as nossas metas até o final do ano com a perspectiva do tempo bem aproveitado. Talvez passe por algum de nós, nossa, esse ano foi tão assim diferente, caótico, que nem consigo me programar até o final do ano. Bom, aí que vai ficar mais caótico mesmo. Então vamos pegar essa linha do aproveitamento do tempo e talvez dar uma programada, o que temos que fazer aí até o final do ano. Com mais ou menos força, eu penso que todos os que leem o primeiro ponto de caminho sentem-se de alguma forma tocada. Que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. E incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Essa perspectiva que São José Maria aí apresenta de passarmos pela vida fazendo bem, poxa, que excelente meio de aproveitar e ao mesmo tempo ocupar bem o tempo. Cristo, na sua passagem pela terra, foi na frente e, como sempre, é o nosso grande mestre, um mestre que gastou a vida conduzindo a Deus muita gente. Ele se apresenta na terra para ajudar as pessoas, compartilhando suas alegrias e tristezas, oferecendo a sua amizade. E faz isso ao longo da vida pública, ao longo daqueles 3 anos onde lemos nos evangelhos o que fez, mas também nesse período que ele passou e nós não sabemos propriamente o que fez, mas com certeza a vida pública foi uma continuidade do que ele já fazia quando ele não aparecia. E continua oferecendo-nos a sua companhia, permanecendo na terra, na Eucaristia, oferecendo sua amizade. Ou seja, Jesus ao nosso alcance, como estava ao alcance das pessoas do ano 1 ao ano 33 da era cristã. Humildade de Jesus em Belém, em Nazaré, no Calvário, porém mais humilhação e mais aniquilamento na hóstia santíssima, mais que no estábulo e que em Nazaré e que na cruz. Por isso, como estou obrigado a amar a missa, a nossa missa, Jesus? Permanece na terra, na Eucaristia, para que nós estabeleçamos com Ele essa amizade. E, olhando para a vida pública de Jesus, vai ao encontro das pessoas para suavemente aproximá-las do seu Pai Deus. Nisto gasta a sua vida, aproveita as horas do dia. E Ele tem esse interesse em encontrar-nos quando nós comungamos, para oferecer, através da sua amizade, esses mesmos bens que Ele fazia naqueles 3 anos, enfim, não só os 3 anos, mas ao longo o tempo que Ele passou nessa terra. Então, diante de tantas experiências que os discípulos tiveram de estarem bem, de estarem à vontade com Cristo,
se convenceram de que a melhor forma de empregarem o tempo era aproximando as pessoas de Deus. E o que vemos, então, no Evangelho, como pelo suave impulso da caridade daqueles homens, daquelas mulheres, Jesus animou os primeiros cristãos a permanecerem perto dele e como corresponderam com generosidade, colaborando livremente com a graça divina. E o resultado, uns homens toscos, transformados em apóstolos de Cristo, em colunas da igreja. Exatamente como ocorreu naquele momento, no início da cristandade, também agora, qualquer pessoa que gaste a sua existência tentando, entre outras coisas, aproximar as pessoas de Deus, encontrará um sentido profundo para as suas vidas. E como lá os apóstolos e outros que viveram o que Jesus ensinou, se sentirá acumulado de uma serenidade, de uma paz que o mundo não pode dar. Então, vamos olhar com essa perspectiva, aproveitar bem o tempo, dedicar-nos a fazer o bem, dedicar-nos a oferecer a oportunidade de Deus às pessoas. E de alguma forma, tentando encaminhar alguma linha de propósito para a meditação, vamos oferecer aqui algumas propostas de luta. Aproveitar o tempo para fazer o bem de forma progressiva e constante. Eu acho que esse é um pano de fundo que pode ser interessante. E esse fazer o bem de forma progressiva e constante, colocando empenho por estar com a cabeça e o coração nas necessidades das pessoas. As pessoas da nossa família, no âmbito da amizade, aquelas pessoas que trabalham conosco. A isso é que Cristo justamente se dedicava na sua passagem pela terra. Estar nas coisas das pessoas. E porque estava nas coisas das pessoas, percebia que em um determinado momento era preciso consolar. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão, porque Nosso Senhor captou ali a necessidade daquela mulher. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. E aquele rapaz ressuscita. Esse empenho por estar com a cabeça e o coração nas necessidades das pessoas, e por isso Jesus ele perdoa, compreende, por maior que fosse a barbaridade, que seja a barbaridade cometida por alguém. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Nosso Senhor, naquele momento, ele perdoa, compreende. Isso de fazer o bem, eu creio que todos desejamos, queremos. O problema é que, com mais ou menos frequência, desanimamos diante da prática do bem, diante da tarefa de dedicar tempo aos outros, de oferecer a oportunidade de Deus aos outros. Por quê? Porque diante da proposta de vida cristã que oferecemos às pessoas, muitas vezes levamos algumas portas na cara, para dizer de um modo. As pessoas preferem aquilo que alimenta o seu egoísmo e não optam por Deus. E nós não podemos desistir. Nós mesmos talvez já tivemos alguma atitude parecida e nos recuperamos porque alguém apostou em nós. Que boa mãe desiste da melhora do filho? A Coca-Cola, ela não desiste
de tentar fazer nos seus clientes, está constantemente lançando propagandas para nos convencer disso. Então, dentro desse aproveitar bem o tempo, dentro dessa linha de a prática do bem, nós precisaremos ter uma atitude tipo Coca-Cola. A mesma persistência, exercer um santo estímulo sobre as pessoas, que de forma alguma deve ser confundido com violência física ou moral. Reflete o ímpeto do exemplo cristão, que por sua vez manifesta na sua atuação a força de Deus. Vede como o Pai atrai, deleita ensinando, não impondo a necessidade. É assim que atrai para si. Então, esse aproveitar o tempo, procurando fazer o bem, e ao programar-nos, ao pensar em planos concretos, de oferecer a oportunidade de bem, oferecer o bem, a oportunidade de Deus às pessoas, vale a pena apontar para o que realmente interessa. Aproveitar o tempo fazendo o bem, perdendo tempo algumas vezes. É um paradoxo, mas é verdade. Aqueles momentos em que nós jogamos conversa fora com um colega, um amigo, uma amiga, porque é preciso estar com a pessoa e não falar de nada. Estar ali, batendo papo, jogando conversa fora. Não quer dizer que vamos ali falar mal dos outros, não é isso. Mas coisas intranscendentes. Precisamos perder um pouco de tempo com as pessoas simplesmente para saber o que acontece com elas. Para que falem, para que desabafem, para que descansem, para que se sintam compreendidas. Assim como eu creio que todos nós agradecemos a ajuda daqueles que nos acompanharam e deram bom conselho, agora, dentro dessa perspectiva de aproveitar bem o tempo fazendo o bem, agora é a nossa vez de sustentar quem anda um pouco pela vida sem rumo. O que seria de nós se não tivesse havido, no encaminhamento da nossa vida, pessoas que nos deram bons conselhos? São palavras de Dom Álvaro. Não estaríamos aqui. Não viveríamos como vivemos, cheios de defeitos, mas lutando para superá-los. Ainda bem que tivemos na nossa vida alguém que nos tenha dado bons conselhos. Por causa disso, nos tiraram a liberdade? Não. Na verdade, nos fizeram um favor. Agora somos nós que precisamos oferecer esse favor às pessoas, uma forma concreta de desenvolver esse aproveitamento do tempo. A necessidade, então, de dedicar tempo para as conversas pessoais com os amigos, com a esposa, com a namorada, com o marido, com o namorado, com os filhos, com os parentes. Então, é essa dedicação de tempo a cada um. Por isso, é preciso olhar para cada um. Digo isso porque alguns de nós, dentro da perspectiva que nós estamos conduzindo essa primeira meditação do recolhimento, pode gerar até uma boa empolgação no nosso interior e, de alguma forma, a nossa concretização, na verdade, é massificar o oferecer ajuda. Então, agora eu vou convidar todo mundo para assistir esse recolhimento, vou mandar a gravação desse recolhimento para todas as listas de amigos que eu tenho no WhatsApp, de amigas. Olha, cada um administra como achar melhor essa iniciativa, mas será que é o melhor mesmo para cada pessoa? É melhor do que nada. É verdade, mas se oferecemos algo mais específico para as necessidades específicas da pessoa, seria melhor. Então, cuidado com a massificação. Na verdade, a massificação tem origem em não pensar em cada pessoa. Lógico que é mais fácil oferecer a mesma coisa para todo mundo. Então, a ideia de fazer o bem não está relacionado a sermos semeadores de spam por aí. Não é isso. Cuidado com a massificação, oferecer ajuda. Cuidado com abrir espaço para conversas. Concretamente,
um tema importante nas famílias, esse gastar o tempo, essa iniciativa para abrir espaço para conversas com os filhos. Hoje a gente percebe que tanto por parte dos filhos como dos pais, há uma dificuldade nesse diálogo. Então é preciso abrir espaço. Só se aprende a conversar com os filhos e os filhos aprenderão a conversar com os pais conversando. Para isso é necessário tempo, que vamos roubar das gordurinhas que podem sobrar no cumprimento dos nossos deveres. Por isso eu vou procurar trabalhar com mais intensidade para terminar antes o meu trabalho e poder chegar em casa mais cedo e ter essas conversas. Ou algumas vezes vamos roubar esses momentos de conversa do nosso lazer. Roubamos tempo daqueles momentos dedicados a nós mesmos, não porque aquilo para o qual nós dedicamos tempo é ruim, não, mas é que eu preciso abrir espaço para essa conversa com esse filho, com essa filha, com o marido, a esposa, aquele amigo, amiga. Vamos terminando essa primeira meditação, pedindo ajuda a Nossa Senhora para vivermos uma entrega como a dela, uma existência pautada pelo esquecimento próprio e a dedicação sem cansaço às pessoas à sua volta. E nós, essa mesma dedicação, a melhor forma de aproveitar o tempo de vida que nos toca viver nessa terra e que vai diretamente em direção a esse aproveitamento do tempo, esse desejo de Deus que passemos a vida fazendo o bem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Medito frequentemente sobre a vida eterna, a realidade incontornável da morte e do juízo de Deus, o purgatório, o céu e o inferno. Faço animado pela esperança de que Cristo nos dá a salvação. A realidade de que a vida nesta terra vai ter um fim serve-me para aproveitar melhor o tempo que Deus me concede. Tenho presente que um dia terei de prestar contas a Deus do modo como empreguei os talentos que Ele me deu. Ao lembrar-me da brevidade da vida, sinto a urgência de praticar aquela exortação de São Paulo. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Lembro-me também do que acrescentava São Paulo: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado, é isso que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A consideração de que um dia toda a minha vida estará patente aos olhos de Deus, ajuda-me a lembrar-me de que também agora Deus me vê. Essa consciência de que Ele penetra com seu olhar o fundo da minha alma, move-me a agir em tudo com pureza de intenção, com sinceridade íntima.
Faço o bem aos outros sem necessidade de que me agradeçam ou retribuam. Tenho presente que Cristo disse: que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Evito vangloriar-me das coisas boas que realizo. Estou pendente demais do aplauso ou da aprovação dos outros? A pessoa reta age por motivos nobres, e não por interesses mesquinhos, por egoísmo ou vaidade. Por isso, sei reconhecer meus erros e retificar? Compreendo o que significa a alegria de retificar? Pratico a retidão de intenção no trabalho, acabando com a maior perfeição possível as tarefas, de modo que sejam dignas de serem oferecidas a Deus? Estou disponível para escutar com calma a minha esposa e os meus filhos? Tenho a preocupação de conhecê-los melhor, de descobrir quais são as suas deficiências e necessidades espirituais, para assim poder ajudá-los a cada um a aprender a importância dos valores e das virtudes cristãs? Como procuro transmitir a fé na minha família? Percebo que o mais importante é procurar que o ideal cristão entre pelos olhos, pela força do bom exemplo, e não somente pelos ouvidos? Além do exemplo, faço o possível para conversar positivamente, sem discussões nem imposições, sobre as verdades e os valores cristãos? Procuro transmitir aos meus filhos um exemplo de fé viva pela participação na missa, pela comunhão frequente e por outras práticas de piedade, como o terço, as orações da manhã e da noite, a bênção dos alimentos, etc. Percebem que são vividas com perseverança alegre e não mecanicamente ou como uma obrigação? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Falávamos na outra meditação sobre a importância de aproveitar bem o tempo, dentro desse tema mais abrangente, enquanto é tempo. Aproveitar bem o tempo e não ter somente o tempo ocupado. E tendo em vista propriamente a meta da santidade, sob a perspectiva do tempo, veremos agora como cuidar para que essa pista que dispomos para desenvolver a nossa vida seja um caminho de qualidade, no sentido de que nos leve à santidade. Vamos meditar então agora, nessa segunda meditação, sobre a retidão de intenção.
como a retidão de intenção como parâmetro de um aproveitamento do tempo com qualidade. Queria trazer aqui o capítulo 16, no Evangelho de São Lucas, a parábola do administrador infiel. É uma história até um pouco enigmática. Havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: "Que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens." Devia, talvez lá, esse administrador estar roubando ou algo do tipo. O administrador refletiu então consigo: "Que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego." Então lá o administrador vai dar um jeitinho nas coisas. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: "Quanto deves a meu patrão?" Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: "Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: "Tu, quanto deves?" Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: "Toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador. Foi o esperto. Embora era infiel, mas foi esperto, no sentido de tirar algum proveito daquela situação. Nosso Senhor, ele aproveita essa parábola para transmitir vários ensinamentos, entre eles sobre a impossibilidade de servirmos a dois senhores. Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, Cristo, ele nos recorda que o serviço a Ele deve ter contrato de exclusividade dentro do nosso coração. Em primeiro lugar, nosso Senhor, o desejo de agradar nosso Senhor. Quando esse desejo se divide, nós, até pelas nossas misérias e limitações, podemos acabar nos desviando no meio do caminho. No nosso exterior, as atividades podem ser muitas, mas por dentro, uma só intenção: agradar a Deus, trabalhar por amor a Deus em primeiro lugar, não para nós mesmos, não para ficarmos bem, não somente para acumular riquezas, agradar a Deus, e depois que nós fiquemos bem, que nós acumulemos riquezas, mas em primeiro lugar o desejo de agradar a Deus. Como dizia Santo Agostinho, na terra, com grande argúcia, só existem dois amores: ou amamos a Deus e vamos crescendo nesse amor, até chegar ao desprendimento mais absoluto por nós mesmos, ou amamos a nós mesmos e vamos crescendo nesse amor até chegar ao distanciamento mais absoluto de Deus. Então essa ideia da retidão de intenção, colocar em Deus, o desejo de agradar a Deus em primeiro lugar, é uma aposta vencedora na vida, dentro dessa pista que é o tempo que nós temos nessa terra, para poder acumular méritos de tal modo que nós cheguemos ao céu na vida eterna. Quando nós olhamos observamos a vida dessas pessoas que passaram vários anos junto de Deus e um dia abandonaram, infelizmente, a Nosso Senhor, em geral encontramos a mesma explicação. Amaram a si mesmas e foram crescendo nesse amor, talvez de modo imperceptível, até chegar ao distanciamento mais absoluto do Senhor, como diz aqui a passagem de Santo Agostinho. No fundo, tiveram outro interesse que fez concorrência com o amor a Deus, e o vencedor da concorrência foi o próprio eu, não Deus.
E foi o próprio eu que venceu o êxito profissional, prazeres à margem de Deus, apego desmedido à própria pessoa, interesses que acabaram sufocando o amor a Deus que havia no princípio. Então, deixando bem claro que não é aqui ou o êxito profissional ou Deus, ou os prazeres legítimos ou Deus, ou a própria pessoa ou Deus. Quer dizer, é o êxito profissional, são os prazeres legítimos, é a própria pessoa, mas antes o desejo de agradar nosso Senhor. Jesus ele falou disso em várias ocasiões. Depois lá do grande sermão da montanha que ele pregou, os ensinamentos dele são claros. Evitai de praticar as vossas boas obras diante dos homens, para seres notados por eles, porque assim não tereis recompensa da parte de vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmolas, não faças tocar a trombeta diante de ti, como procedem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o fim de serem aplaudidos pelos homens. E quando rezardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar com ostentação nas sinagogas e nas encruzilhadas, para aparecerem diante dos homens. Quando fizerdes jejum, não mostreis um semblante abatido, como é costume aos hipócritas. Eles fazem isto para dar a entender que estão de jejum. Eu vos declaro esta verdade, já receberam a sua recompensa. Que pena! Que pena, pensamos a Deus que isso não ocorra, mas que pena uma pessoa que chegar no seu juízo, no final da sua vida, com esse desejo de céu, de eternidade, de felicidade eterna, e Deus ter que falar para essa pessoa, olha, como você procurou muito a si mesmo, a si mesma, durante a sua passagem pela terra, e você não lembrou muito de mim, se deduz que você não tem interesse pela vida eterna por estar junto de Deus. Então, olha, você vai ficar com os teus desejos, você não tem uma preparação para ir para o céu. Seria uma pena que Nosso Senhor tivesse que dizer isso para nós. Buscar em primeiro lugar em tudo a glória de Deus, um ponto de luta sempre presente na vida dos santos. Dom Álvaro, o sucessor de São José Maria no Opus Dei, ele tem uma entrevista que está registrada no livro, que ele fala suas lembranças sobre o fundador, e em um determinado momento ele faz essa afirmação. Desde jovem, São José Maria repetiu inúmeras vezes esta ejaculatória: Deo omnis gloria, para Deus toda a glória. Dizia isso não porque achava bonito, mas porque estava consciente de que não tinha o direito de se apropriar das qualidades que Deus lhe havia concedido. Esse é o grande pano de fundo da retidão de intenção. Não podemos apropriar-nos das qualidades que Deus nos concedeu, dirigi-las somente para nós mesmos, para o nosso triunfo, o nosso brilho pessoal. Essas qualidades Nosso Senhor nos concedeu para colocarmos ao seu serviço. Lógico, não nos obriga a isso, e nós utilizamos essas qualidades da maneira que nós acharmos. Mas que pena decidir mal nesse sentido. E continua Dom Álvaro nessa entrevista. No dia 4 de fevereiro de 1975, encontrava-me com o nosso padre a bordo do avião que estava para decolar do aeroporto de Madrid rumo à Venezuela. Em dado momento, com grande surpresa da nossa parte, entrou na cabine uma filha sua, uma jornalista rhodesiana, uma mulher que era membro da obra. Tinha conseguido chegar até lá com o firme propósito de agradecer ao nosso padre tudo o que a obra tinha feito por ela, levando-a primeiro à conversão ao catolicismo, depois à vocação para o Opus Dei. O nosso fundador replicou: todos devemos agradecer ao Senhor. E como ela insistisse em dirigir o agradecimento à sua pessoa,
O nosso padre interrompeu afetuosamente, mas com decisão: a mim não. Deus escreve uma carta e coloca no envelope. Tira-se a carta do envelope e joga-se o envelope no lixo. Essa retidão de intenção de São José Maria, de procurar agradar a Deus em primeiro lugar. O que tem a ver essa passagem com o que nós estamos falando, esse detalhe do envelope, assim que ele se via. Um instrumento nas mãos de Deus para ajudar as pessoas. Por isso, insistia que essa mulher deveria agradar a Deus, aquela transformação na sua vida foi feita por Deus. São José Maria foi um instrumento importante, mas Deus causou aquilo na vida dela. Um pouco para mostrar essa consciência que São José Maria tinha, próprio dos santos, de que toda a glória para Deus, toda a glória para Deus, aquilo de bom que nós desenvolvemos, fazemos, através de nós, as pessoas chegam a Deus, somos instrumentos. São José Maria tinha consciência que mesmo nas coisas mais santas, é possível entrar uma intenção distorcida, entrar uma vaidade. Por isso é que ele escreve em Caminho, no ponto 788, pureza de intenção, as sugestões da soberba e os ímpetos da carne, logo os conheces e lutas, e com a graça vences. Mas os motivos que te levam a agir, mesmo nas ações mais santas, não te parecem claros, e sentes uma voz lá dentro que te faz ver intuitos humanos, com tal sutileza que se infiltra na tua alma a intranquilidade de pensar que não estás trabalhando como deves, por puro amor a Deus, desejo de agradar a Deus, única e exclusivamente para dar a Deus toda a sua glória. Reage logo de cada vez e diz: Senhor, para mim nada quero, tudo para a tua glória e por amor. E é verdade, a intenção distorcida pode se apresentar, e de fato se apresenta, temos experiência disso. Na luta da santidade, como diz aqui São José Maria, e temos esse desejo de sermos santos, santas, e essa intenção se mistura com aquilo de mostrar que somos capazes de crescer, de melhorar, mostrar isso aos outros, ou para nós mesmos até. E no apostolado, que faz parte dessa tarefa da santidade, mais do que o desejo de levar as pessoas para Deus, ficar bem diante dos outros e ver os frutos que nós conseguimos, quando na verdade foi Deus através de nós. Adulterar a palavra de Deus é sentir nela algo distinto do que na realidade é, ou buscar por ela não os frutos espirituais, mas os afetos adulterinos do louvor humano. Pregar com sinceridade é buscar a glória do autor e criador. São as palavras de São Gregório Magno. São fortes essas palavras. Ele está comparando uma pessoa que busca, falta retidão de intenção e se apropria de uma glória que é de Deus. São Gregório faz um paralelo dessa pessoa com uma pessoa adúltera. Como vamos de retidão de intenção? Ultimamente, o que tem nos movido a fazer as coisas? No fundo, qual a razão de ser da minha vida, da tua vida? É, em primeiro lugar, o desejo de agradar a Deus de verdade? Podemos dizer, do fundo do coração, que a tua primeira intenção é o desejo de agradar nosso Senhor, de transmitir esse amor de Deus aos outros, independentemente do êxito ou do fracasso das minhas intenções? Mais ainda, para irmos mais a fundo nesse exame, você e eu, estamos dispostos a ficar bem com Deus e mal com os outros? Ou ainda, percebemos resquícios de uma busca mais ou menos consciente por ficar bem diante das pessoas, dos amigos, parentes, superiores, colegas de trabalho, a esposa, o marido, os filhos, diante de nós mesmos? Temos, de alguma forma,
o recolhimento é uma boa oportunidade para isso, de fomentar interiormente o desejo de fazer de toda a nossa vida um serviço a Deus como fizeram os santos. Servir a Deus, dar glória a Deus, agradar a nosso Senhor. Então vamos repassar alguns âmbitos, algumas posturas de luta que nos ajudarão a cultivar uma intenção reta perante as inúmeras atividades que estão sob a nossa responsabilidade. Uma forma, digamos assim, de garantir a retidão de intenção ou de captar o mais rapidamente possível a falta de retidão. Então, falta retidão de intenção diante da atitude voluntarista. Mexer-se muito, rezar pouco. A pessoa que dizia, o meu negócio é trabalhar, rezar não é muito comigo. Poxa, cuidado, né? O melhor é que a pessoa reze e trabalhe. E não só reze, porque senão, enfim, como que ela vai ganhar o seu como que ela vai sustentar-se? Trabalhar e rezar. Mas há pessoas que têm uma espécie assim de comichão, que é justamente o voluntarismo. Eu não posso parar. O sentido da minha vida é fazer. Eu não posso parar, mas por quê? E aí, quando essa pessoa tem uma parada inesperada, perdeu o emprego, aquela promoção não saiu, ela entra numa crise existencial. Então, para essas pessoas é preciso lembrar aquilo que dizia São José Maria: o cristão não pode ser superficial, plenamente mergulhado no seu trabalho diário, atarefado, ocupado, em tensão. O cristão tem que estar, ao mesmo tempo, totalmente mergulhado em Deus, porque é filho de Deus. Então, por que isso? Por que vou fazer isso? Eu quero agradar a Deus através desse trabalho, através dessas ações. Outro âmbito onde nós percebemos que falta retidão de intenção, que é a vaidade. E vão passando os anos e continua nos rondando. Então pode ser uma vaidade positiva, digamos assim, através da autocomplacência diante dos nossos grandes feitos, ou a vaidade negativa, para dizer de uma forma. Ficamos lá removendo os fracassos. São José Maria também passou por êxitos e fracassos, e qual a sua reação diante do que não saía bem? Se tu não queres a minha honra, Senhor, eu para que a quero? Meu Deus, se você não está permitindo que eu fique bem, por que eu vou querer ficar bem? Eu quero ficar bem diante de ti. Então, como que nós enfrentamos essa vaidade? Seguindo em frente, independentemente do alcance humano, do reconhecimento que nós recebamos. Agora, trago umas palavras do antigo prelado da obra. Não vos canseis de dar formação. Vossos esforços possuem muita transcendência. Trabalhei com visão de futuro, sabendo que estáis realizando uma semeadura estupenda. E não desanime se alguma vez não venham às atividades todos os que se esperavam. Devemos ser homens com retidão de intenção, que não medem a eficácia do trabalho pelos frutos que se veem imediatamente. Um padre, amigo meu, ele dizia isso, né? Olha, eu sempre preparo a meditação para 100 pessoas. Essas meditações do recolhimento, outras meditações, eu sempre preparo uma meditação para 100 pessoas. Se vier pessoas a menos, tanto faz. Enfim, ele brincava um pouco com isso, mas no fundo, se ele demorou muito tempo para preparar uma meditação, procurando que aquela meditação chegasse a muita gente, e chegam 2 pessoas para assistir aquela meditação, ele estava contente, porque, em primeiro lugar, o interesse dele ao preparar e pregar aquela meditação era agradar a Deus. É isso que precisaríamos chegar. E não essa preocupação, às vezes até doentia, de ficar bem diante dos outros.
Caminho de falta de retidão e de intenção, as comparações. E nos comparamos com as pessoas que trabalham conosco, e nos comparamos com o cunhado, com a cunhada, e nos comparamos com os companheiros de faculdade. Que importa que os outros sejam melhores do que nós, que os outros estejam melhores do que nós? Que importa que tenha um carro mais novo que o nosso? Que importa que ocupe um cargo na vida profissional melhor que o que tenhamos? Que importa que a filha do outro lá tenha arranjado um namorado melhor? Aquilo de São José Maria, que eu seja santo, santa, e os demais melhores do que eu. Recebemos o dom da vida, recebemos a adoção como filhos de Deus no batismo para fazer a nossa parte, render todos os talentos recebidos de Deus. Muitos talentos, poucos talentos, não importa, fazer render todos ao máximo. Nós vemos isso no âmbito profissional muitas vezes, aquele profissional esforçado que ultrapassa o profissional brilhante por esse profissional brilhante não se esforçar tanto. De que adianta ter 50 talentos e render 4? Diante de Deus tem mais valor quem tem 6 talentos e rende os 6. Como que a gente vai se enfraquecendo diante do desejo de agradar a Deus? Quando se enfraquece o relacionamento com Deus. Nós estamos repassando alguns âmbitos, posturas de luta que nos ajudarão a cultivar uma intenção reta perante as inúmeras atividades que estão sob a nossa responsabilidade. E desse modo, cuidado com falhas frequentes nas práticas de piedade. Esses momentos com os quais nos comprometemos de encontrar com Deus, através de uma leitura, através de uma oração, através de um terço, através de uma visita ao Santíssimo. Então, há falhas nessas práticas de piedade, de bate-pronto, a explicação mais adequada parece ser que Deus não está sendo o primeiro. E a falha contínua nesse campo é uma demonstração prática de que Deus está em segundo, em quarto, em oitavo, em 13º lugar na nossa vida, com as consequências inevitáveis dessa situação, de Deus não ser o primeiro para nós. Falta retidão de intenção porque a falta de presença de Deus é fraca. Sem presença de Deus é mais fácil faltar às forças. É mais fácil que se torça a nossa intenção, que busquemos primeiro a nossa satisfação pessoal. Se há desejo de agradar a Deus, necessariamente haverá interesse pelo bem das almas que trabalham, que convivem conosco. O apostolado me custa. Indício de falta de amor a Deus não é simplesmente um problema de jeito com as pessoas. Talvez falte amor a Deus porque o amor próprio está inflacionado. Quem sabe alguns pontos dessa relação tenha nos pegado de jeito. E se alguns pontos nos pegaram de jeito, que não seja motivo de desânimo, mas momento de rectificar, de recomeçar, retificar a intenção. Então, nesse sentido, vale a pena talvez um empenho por criar um clima de retidão e de intenção no nosso interior de maneira muito concreta. Então, como que nós criamos um clima de retidão de intenção no nosso interior? Querer ouvir o que Deus tem a nos dizer. Ver se aqui não poderíamos ser mais generosos, mais generosas. Precisamos abrir-nos a Deus, atualizar, renovar uma e outra vez a nossa entrega, sem medo do que Ele tem a nos dizer, ou com medo, mas enfrentando as situações, falando na direção espiritual da dificuldade de entregar o que Deus está pedindo, que pode ser justamente as próprias indicações da direção espiritual. Aquela pessoa que atende a nossa direção espiritual, seja um sacerdote, um leigo, uma leiga preparada para isso, são instrumentos de Deus. Como
criar um clima de retidão de intenção no nosso interior, aceitar passar pelo caminho da cruz, aceitar o sofrimento, aceitar, não quer dizer gostar. Aceitar o sofrimento, passar pelo caminho da cruz, no mínimo, aquele sofrimento nos identifica com Cristo no Calvário. Criar um clima de retidão na nossa vida, procurando tornar realidade o ponto 266 de caminho. Nunca tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. Um assunto que precisa ser resolvido com a esposa, com o marido, leva a oração, se posiciona junto com Deus naquele assunto. A conversa com o amigo, tentar explicar um assunto lá importante para ele relacionado à sua vida cristã. Vamos preparar juntos com Deus essa conversa. A forma de levar em frente a educação de um filho. Nunca tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. Conversar com Deus sobre a maneira como você está levando a educação do filho, as dificuldades que você está encontrando, os acertos, agradecendo a Deus, os erros, pedindo ajuda para consertar os erros. Uma solução para o encaminhamento de um assunto no trabalho, que já demos volta e não sabemos como sair daquela cilada. Nunca tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. Vamos levar. Poxa, mas Deus, Ele está preocupado lá com esse assunto caseiro aí, que eu tenho que tratar com a minha esposa, com o meu marido. Deus Ele tem muito o que fazer, Ele está interessado nessa conversa com o meu amigo, a educação do meu filho, esse assunto do meu trabalho. Lógico, porque são as tuas coisas, e nós somos filhos de Deus. Lógico que Ele tem interesse, e é Deus. Então Ele tem essa capacidade de estar muito conectado com cada pessoa nas suas coisas. Nunca tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. De uma maneira ainda mais concreta, isso da retidão de intenção, podemos viver oferecendo o nosso trabalho. Se de verdade acreditamos naquilo que Deus mostra a São José Maria, que um trabalho bem feito pode ser oração, vamos oferecer aquele trabalho que é uma oração por pessoas necessitadas por intenções concretas. Então, aquela manhã de trabalho, aquela tarde, aquele dia cheio, porque foram 10 horas de trabalho, à medida que vamos aprendendo, podemos ter consciência de que aquelas 10 horas de trabalho também foram 10 horas de oração. E inclusive, eu sei dizer que naquele dia eu rezei muito através desse trabalho que eu procurei fazer bem feito, pela esposa, pelo marido, pelo filho, pelo amigo. Todos, jovens e mais velhos, considerem com frequência a intenção com que realizam o seu trabalho, tendo em conta que são manifestações de falta de retidão de intenção, mover-se por motivos humanos, não cuidar dos detalhes pequenos, desatender a vida em família, não aproveitar o próprio trabalho profissional, prestigioso ou não, para fazer um profundo labor de apostolado. Oferecer o trabalho por intenções concretas, antes de começar o trabalho, depois do trabalho, para Nosso Senhor tudo está em presente, por isso que nós podemos oferecer depois algo que já fizemos, durante os tempos de oração, no ofertório da missa. E essa materialidade do oferecimento ajuda a vermos um sentido profundo, uma atividade monótona e repetitiva que, humanamente falando, temos desejo de abandonar ou mesmo de não fazer. Mas por que me sinto motivado a fazer? Porque pelo menos eu estou rezando, pelo menos eu estou oferecendo por alguma pessoa em intenção concreta, que, a meu ver, não tem solução, mas eu vou rezar por aquilo. Como fazia São José Maria, agora
eu trago umas palavras de uns testemunhos de Dom Javier, o antigo prelado da obra, sobre São José Maria. Parava muitas vezes cada dia para oferecer o que já tinha realizado e o que lhe restava fazer. Enquanto trabalhávamos, era frequente o seu convite para render o culto devido ao Senhor. Não percamos o ponto de mira sobrenatural em cada uma das ações que estamos fazendo, no que realizamos agora. São palavras agora de São José Maria. Vamos retificar a intenção para que seja tudo para Ele. Deu omnis glória. Para Deus, Deus nos espera agora. Para Deus toda a glória. Vamos terminando a nossa meditação, porque justamente já passou o tempo. Olha a donzela de Nazaré, convencida da sua pequenez, nada a distrai de Deus. Mantém seu coração desperto, pronta em cada momento para louvar e adorar a quem, desde a eternidade, a olhou com predileção e a escolheu para uma missão eminente. Sua alma se desborda num cântico de louvor. Então vamos olhar para a donzela de Nazaré, que também como ela, nada nos distraia de Deus. Na verdade, que nos conduza ao Senhor pelo empenho que colocamos para fazer aquela tarefa bem feita. Ela nos mostrará que a luta pela retidão de intenção, mais do que uma técnica, é fruto do amor, é encontrar a felicidade em agradar a quem amamos, Deus em primeiro lugar, as pessoas da nossa casa, aquelas com que vamos nos relacionando ao longo do dia. Assim, passaremos por essa vida enquanto é tempo, cuidando para aproveitá-lo bem e desse modo que seja esse período da nossa passagem pela terra um momento de caminhar junto com o nosso Senhor, numa grande relação de amizade que se perpetuará pela eternidade. Continuaremos essa grande amizade com o Senhor no céu de maneira mais plena, porque chegando ao céu, viveremos eternamente nesse estado de uma felicidade perfeita. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.